Opa, e aí, tranquilo? Voltamos então ao nosso curso de Proxmox, né? Na aula anterior a gente finalizou o módulo de redes, é, que a gente viu ali a questão das redes, da rede, das opções de rede a nível de servidor, as aplicações dela em máquinas virtuais, também a questão da rede da NAT, né, no conceito de NAT do servidor, né? Que a gente pode utilizar. Antes disso a gente tinha visto alguns conceitos de storage, como que o Proxmox trabalha com storage. E agora uma questão bem interessante é que a gente finaliza alguns conteúdos que são pré-requisitos para fazer a criação de uma máquina virtual utilizando o conhecimento anterior adquirido tanto como NAT, tanto como storage, para a gente entender de onde é que vem essa máquina virtual, né? Eu poderia começar o curso, talvez, pela criação da máquina virtual. Eu até, num primeiro momento, criei ali, se eu não me engano, nas primeiras aulas, uma máquina virtual de maneira rápida e tal, eu não me aprofundei muito. Porque a minha ideia é a seguinte: primeiro a gente tem que entender os conceitos, como o Proxmox trabalha com esses conceitos principais numa máquina virtual, que é o conceito de storage de rede. Aí, com a apropriação, né, do conhecimento desses conceitos, se torna muito mais simples e muito mais profundo o conhecimento. A, 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 o, o ato, né, da criação de uma máquina virtual, enfim, não é uma coisa isolada, ele depende principalmente de um storage, de uma rede, dos tipos possíveis de configuração de cada um. Então agora a gente vai ver a criação da máquina virtual e a gente vai utilizar muito dos conceitos anteriores, que eram conceitos necessários para a gente fazer essa criação, enfim, a utilização do Proxmox, né? Vou fechar aqui minha máquina virtual e vou abrir a configuração do nosso Proxmox. Na verdade, tudo meio que se a utilização do Proxmox em si como virtualização, um ambiente de virtualização, ela meio que se resume em criação e gerenciamento de máquinas virtuais. O Proxmox, além de criação de máquinas virtuais propriamente dita, ele também trabalha com containers, que a gente vai ver num segundo momento. Mas o que é o Proxmox, né? O Proxmox ele é um gerenciador de um ambiente de virtualização. Ele gerencia máquinas virtuais. Essas máquinas virtuais elas podem estar vinculadas a um determinado servidor, Proxmox, né? Servidor de virtualização, que a gente chama de host, ou também a gente chama de nó, ou essas máquinas virtuais elas podem estar vinculadas a um pool. O que é esse pool? O pool é um conceito que abrange mais de um servidor host, né? Mais de um servidor de virtualização. Então eu tenho um servidor de virtualização e tenho um outro servidor de virtualização. A minha máquina virtual ela pode ora estar rodando num servidor de virtualização, ora em outro servidor de virtualização. Ela pode fazer a migração de forma online, o que é o Live Migration, e nem por isso eu preciso desligar a minha máquina virtual, desligar o sistema operacional que está dentro da minha máquina virtual, né? Então, todo o conceito de virtualização ele pressupõe a utilização de máquinas virtuais, né? Ou seja, ele preconiza isso, né? O uso e o gerenciamento de máquinas virtuais. Nesse momento agora, a gente vai fazer a criação de máquinas virtuais, a gente vai dar uma olhada nas propriedades envolvidas na criação dessa máquina virtual, né? Depois, num outro módulo, a gente vai trabalhar com o conceito de containers. E depois, acabando o conceito de containers, a gente volta ao gerenciamento de máquina virtual, mas aí num uso mais avançado, né? Em que a gente vai estar trabalhando com clusters, que é o conceito de pool, né? E também
pelo menos ali teoricamente, no mínimo a gente vai estar trabalhando com o conceito de alta disponibilidade na parte final do curso. Então, nesse módulo do curso aqui, né, nessa parte, a gente vai estar trabalhando com a criação de máquinas virtuais. Para criar máquinas virtuais, algumas vezes a gente fez isso, mas vamos fazer no detalhe agora. Como ela está vinculada a um servidor, né, tu clica no servidor e clica em criar VM, tá? Então, tu pode clicar ali no servidor de virtualização, ou pode mesmo clicar ali no data center, né? E porque quando tu vai criar a tua máquina virtual, tu vincula a um servidor de virtualização que tu quer, ou tu vai direto no servidor e clica em criar VM. Para te criar uma VM, tu vai ter que ter em mente quanto de memória tu vai querer colocar para ela. Isso vai depender, é lógico, do sistema operacional que tu vai estar utilizando, né? Quanto de memória RAM, quanto de espaço em disco tu vai estar definindo para ela. Uma questão muito importante aqui, na questão de espaço em disco, e a gente vincula com aquele conhecimento que a gente estava tendo a nível de storage, é que tu pode utilizar, num primeiro momento, um disco somente para instalação, ou seja, um disco para o sistema operacional, e tu pode vincular um outro disco, ou criar um outro disco para os dados. Como se tu está colocando uma unidade, um servidor Windows, por exemplo, como uma máquina virtual Windows, né? Tu pode simplesmente, na hora da criação da máquina virtual, criar apenas um disco com o espaço suficiente para criação e manutenção e, enfim, instalação do sistema operacional. E aí, tu pode, depois de criada a máquina virtual, aí tu pode criar um outro disco específico para, como se fosse a unidade D ou a unidade E, né? É bem tranquilo de fazer isso e geralmente é o que acaba sendo feito. Pode utilizar discos de fontes diferentes. Então, eu tenho dois storages de rede. Um storage um pouco mais lento e outro storage mais rápido. A gente viu como criar esses storages e scans, enfim. Eu posso, na hora da criação da máquina virtual, vincular a um storage e instalar meu sistema operacional lá. Depois da máquina instalada, eu crio um HD, que a gente chama de HD, né, que é um disco virtual da máquina, para minha máquina virtual, a partir de um outro storage que é mais rápido para colocar os dados, os arquivos dos usuários ou algum sistema que exige um disco mais rápido. Então, eu tenho muita flexibilidade e essa flexibilidade é uma das coisas principais, um dos recursos principais que a gente pode utilizar na virtualização, né? Essa flexibilidade, a gente conseguir utilizar hardware de uma parte, disco de outra parte, enfim, a gente consegue com a virtualização ter esse ganho, né? Então, para a criação da máquina virtual, cliquei aqui no servidor que eu quero e vou ali em criar VM, tá? Então, cliquei aqui, criar VM. Daí é um wizard, que é uma ajuda que ele te traz aqui, que vai ser bem tranquilo para a criação da máquina virtual. Ele dá um auxílio bom para isso, né? O nó, o que é o nó? É o host, o servidor de virtualização. Eu posso ter mais de um servidor de virtualização. Quando estou trabalhando com pool, a gente vai ver isso em seguida, né? Ou com cluster. Nesse caso só tem o PVE01, que é o meu servidor de virtualização. Então minha máquina virtual ela vai ser processada utilizando os recursos de processamento do meu PVE01. O ID da máquina, lembro que o Proxmox ele utiliza sempre o ID nas referências internas dele. Então ele sempre vai ter o disco da máquina virtual, vai estar vinculado com o código ID, ou enfim, muitos dados ali da máquina são... O ID é como se fosse o código da máquina, tá? Ele é mais importante do que o nome, tanto que o nome fica entre parênteses. Então, vou colocar aqui, ele automaticamente vai incrementando esse número, tá? Então, criei uma máquina agora, vou criar outra, ele vai colocando 101, 102, 103, 104, ele começa no 100. Ou eu posso colocar um número que eu quiser aqui, eu vou deixar o 101.
Aqui é o nome da minha máquina. Não o nome que vai aparecer no sistema operacional, mas é o nome que vai aparecer aqui para mim, para eu gerenciar a máquina. Tá? Eu vou colocar aqui WinXP02. Ó, isso é bem importante. Por quê? Tá vendo que ele ficou vermelho aqui, serrilhado? Significa que ele não viu como um nome válido. Então esse meu underline aqui, ó, ele não reconheceu como nome válido. Ele vai dar erro, ele não vai permitir que eu avance para o próximo estágio, que é o próximo estágio de configuração. Se eu colocar um traço, aí ele deixa. Então eu posso utilizar traço como nomenclatura de máquina, mas ele não deixa eu utilizar um underline. Aí ele habilita o próximo. Então eu posso clicar no botão próximo ou posso ir lá na aba lá em cima para a próxima etapa. Cliquei em próximo. Sistema operacional. Aqui ele vai me perguntar qual o sistema operacional que eu pretendo instalar nessa máquina e ele me dá alguns tipos ali. É importante a gente selecionar o tipo mais parecido porque ele faz algumas configurações mais abaixo nível para virtualizar melhor a máquina, tá? No meu caso, eu vou estar instalando o Windows XP. Então é só clicar aqui no Windows XP. Por exemplo, eu quero usar o FreeBSD. O FreeBSD não tem aqui, então não dá. Dá sim. É só tu ir, deixar marcado aqui outros tipos de SO e tu vai instalar ele dá. Então, não fica somente nessa... Ele não suporta somente o que aparece aqui. Ele suporta também outros caras que não aparecem aqui. Mas aí ele meio que não garante assim, o funcionamento. O FreeBSD muita gente utiliza e não tem problemas com o FreeBSD, tá? Então ele funciona muito bem sob virtualização. Então eu vou marcar o XP, que é o meu caso, né? Vou em próximo, ele vai me dar a próxima etapa. O requisito de próxima etapa é o que? Onde é que está a ISO? A ISO é o CD de instalação, né? Então, onde é que está o meu CD de instalação? Eu tenho aqui o meu storage local, é o único storage que eu tenho. Tá? No meu storage local, a gente viu ali que existem propriedades ali para te definir dentro do storage se tu quer que ele também suporte ISO, se ele suporte somente a imagem da máquina, né, que é o HD da máquina. No nosso caso, o nosso local que está permitindo tudo menos backup. Então eu tenho a ISO lá dentro. Eu em outra aula também mostrei como a gente pode fazer para fazer o upload, colocar uma ISO dentro do nosso storage. De repente posso mostrar depois de novo ali. Então seleciono aqui no combo, ele ficou vermelhinho porque esse campo é obrigatório, eu não selecionei nada ainda. Então eu tenho que escolher aqui a minha ISO de instalação. Esse é esse cara aqui. Eu também tenho a opção de utilizar o próprio CD, o drive de CD da minha própria máquina física. Então, ao meu servidor físico PV01, se ele tem um drive de CD, eu posso utilizar esse drive de CD fisicamente, colocar um CD, realmente um DVD, no drive e ele vai identificar ali para instalação. No meu caso, eu estou utilizando esse cara aqui. A minha ISO do Windows XP dentro do storage local. Aí eu vou em próximo. E aí eu tenho as opções de disco. Qual HD que eu vou adicionar na minha máquina, tá? Aqui no tipo de HD que eu vou adicionar na minha máquina, a gente viu, eu acho que a gente viu esses detalhes quando a gente estava trabalhando com storage, né? Então o tipo de dispositivo, se ele é IDE, SATA, VirtIO ou SCSI, vamos deixar IDE porque tem aquela padronização. O Windows já tem o driver para IDE. Se eu vou utilizar VirtIO, eu tenho que fazer a instalação do driver no momento da instalação do sistema operacional. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar como VirtIO e vamos ver se a gente consegue fazer essa instalação do driver, tá? O storage, onde vai ficar armazenado o disco que eu estou criando. Então, storage local. Se eu tiver outro storage aqui, um storage de SCSI e outra coisa, ele vai aparecer aqui para mim. O LVM, enfim, todos aqueles storages, ele vai aparecer aqui para nós. Eu tenho disponível 3.91 de 7.75. Então, não posso ter 32 GB de tamanho no meu disco aqui, como eu estava colocando. Eu vou colocar 2 GB para ele. Formato QEMU ou RAW, ou VMware. A gente viu que o QEMU ele é um pouco mais lento, porém permite snapshot.
Já o formato RAW, ele é um formato mais rápido, mas não permite snapshot. Vou deixar o QEMU, porque depois a gente vai ver snapshot. O cache por padrão a gente deixa sem cache, eu acho que depende ali da controladora, se a controladora que a gente está usando, enfim. Por padrão se deixa sem cache. Aqui é o tipo de CPU que a gente vai estar virtualizando, né? Na verdade, o tipo de CPU que a gente vai estar emulando para essa máquina virtual. O que significa isso? Significa que eu posso dizer para que a minha máquina virtual ela vai achar que está trabalhando sobre um 486, ou ela vai achar que está trabalhando sobre um Core 2 Duo, ou eu deixo a opção host. Então ela vai pegar o tipo de processador do host. Host quem é? É a minha máquina física, meu virtualizador, o meu nó. Tá? Então eu marcando ali, ele vai dizer para minha máquina virtual que o processador dela é o mesmo processador da minha máquina física. Ou eu posso definir aqui um tipo de processador. Tá? No meu caso, vou deixar host. Sockets. Eu tenho os sockets, né, ou sockets, que é a quantidade de processadores. É como se eu tivesse, por exemplo, uma placa-mãe que tivesse 2 processadores. É diferente de core. Né? Core são núcleos de processador. Hoje em dia a gente tem, por exemplo, é bem comum a gente tem um processador na máquina. Esse processador ele tem um núcleo, ele tem, desculpe, 4 núcleos. Então é quad-core, 4 núcleos, né? Então eu tenho um processador na minha placa-mãe, vamos dizer assim. Isso aqui é o que eu vou dizer para minha máquina virtual, não significa que é o que eu realmente tenho, tá? Então eu posso dizer que eu tenho mais ou menos, enfim. Então eu tenho um processador físico, entre aspas, né? E esse processador tem 4 cores. Eu posso fazer isso aqui. Ou, eu tenho 2 processadores de 4 cores. Daí ele vai dividir isso em vários... vai emular vários processadores. Mas eu vou deixar um com 2 cores. E aí vamos ver. Esse Enable NUMA. O que é o NUMA? NUMA é um conceito complexo que tem dentro da virtualização. Não é somente vinculado ao Proxmox. Ele é vinculado à virtualização, é um conceito vinculado à virtualização em si, tanto que a Microsoft ela trabalha também com esse conceito de NUMA, o Zen, né, que é o Xen, enfim, trabalha também com esse conceito de NUMA, e o KVM, que o Proxmox virtualiza em cima do KVM, né, o KVM também trabalha com esse conceito de NUMA. O que é esse conceito de NUMA? Ele é o seguinte: o pessoal identificou que se como tu tem mesmo que quando trabalhe com um processador só, eu estou falando fisicamente na máquina física, né? Mesmo que tu trabalhe com um processador só na máquina, ali hoje em dia tem vários cores, né? Geralmente é assim que funciona. Então eu tenho um processador, por exemplo, físico na minha máquina, ou 2 processadores físicos com 4 núcleos cada um, eu vou ter 8 núcleos, né? Então imagina que eu tenho 8 núcleos e eu tenho minha memória. Hoje em dia se sabe que uma das otimizações possíveis e para te ganhar performance é em cima da memória. Então o pessoal dá bastante valor para taxa de transferência, taxa de transferência de memória. E aí eu tenho então 4 ou 8 processadores, né, núcleos de processadores controlando um I/O com a memória. Então eu tenho um fluxo muito grande de I/O, de controle entre processador e memória, porque eu tenho muita memória, eu tenho muito processador e eu tenho esse controle entre os dois. E isso eu posso ter uma perda de performance em virtude disso, que é muito processador e muita memória. O pessoal percebendo isso, eles criaram o conceito de NUMA, que é como se fosse áreas de memória que vão ser reservadas para a utilização de um determinado núcleo de processador. Com isso, fixada dessa maneira, a gente tem um ganho de performance, porque ele não vai fragmentar essa utilização. Ele vai reservar partes da memória que vão ser tratados por determinados núcleos de processador e ele vai trabalhar isso, ele vai ter um ganho de performance reservando determinadas partes de memória para
trabalhar com determinados processadores. Então ele faz quase que uma afinidade entre blocos de memória e processador. Existem muitas configurações que tu pode fazer em cima do NUMA. Tá? Tu pode criar uma afinidade manualmente entre processadores e tal. Aqui no Proxmox ele permite simplesmente tu habilitar isso. Então, se tu tiver com um processador físico, né, que suporte essa filter, esse recurso de NUMA, tu habilitando ele vai estar utilizando. Provavelmente tu vai ter um ganho de performance nisso. Ok? Memória. Aqui é a quantidade de memória mesmo que eu vou reservar para minha máquina, tá? Para minha máquina virtual. Então, eu tenho 2 GB de memória no meu servidor físico, tá? Aí eu tenho que... Aqui eu não posso botar mais memória do que o meu servidor físico tem, né? Então vou botar 256 aqui, que é o Windows XP mesmo. Outra configuração importante que a gente tem é a seguinte, a alocação de memória por range. O que é isso? Esse é um conceito de virtualização que ele tá intrínseco, ele vem junto com o conceito de balloon. O que é o balloon? Eu entendo o balloon como um balão, né? É um balão. O que funciona? Funciona mais ou menos assim, eu tenho a minha máquina, tá? Minha máquina virtual. A minha máquina virtual, vamos imaginar que eu estou trabalhando com várias máquinas virtuais. Mas eu tenho uma máquina virtual minha que, ora, ela precisa, num determinado ponto do dia, um pico lá, ela precisa de bastante RAM. Mas ao longo do dia, ela não precisa de toda aquela RAM, toda aquela memória RAM, toda aquela quantidade de memória RAM. Ela só precisa em um momento durante o dia. Então, como é que eu faço? Bem, então, se, por exemplo, eu tiver que definir essa minha máquina, que eu preciso de muita memória, definir 1 GB para ela, durante 90% do tempo eu vou estar perdendo, com 512 MB, ela funcionaria muito bem. Só que um momento do dia ela precisaria mais do que 512, ela precisaria lá dos 800 e poucos MB, 900 MB. Então, poxa, por causa de um momento do dia, eu vou perder 512 MB que eu poderia usar para outras máquinas. Então, porque eu vou ter que reservar 1 GB para essa máquina, mas durante quase todo o tempo ela vai estar utilizando apenas 512 MB. Pensando nisso, que o pessoal criou esse conceito aqui de balloon, tá? Que é o que? Eu digo que o mínimo que a minha máquina ela vai ter de memória, ou seja, ela vai ter sempre reservado para ela 512, mas ela vai poder alocar até 1024. Então, a minha máquina virtual ela vai ter a memória volátil, ou um conceito de balão mesmo. Quando o meu sistema operacional pedir mais memória, ela vai conseguir expandir esse consumo de memória. Esse consumo se dá na máquina física, né? Então, vamos imaginar assim, eu tenho 2 máquinas virtuais, tá? E eu tenho 2 GB de memória no meu servidor. Vamos dizer que eu tenho 2 GB livre de memória no meu servidor. Então, eu tenho 2 máquinas virtuais. Eu posso ter uma máquina virtual. Eu tenho que ver que quando uma das máquinas virtuais estiver ocupando 1 GB, ele vai estar ocupando 1 GB do meu servidor físico e vai estar liberado somente 1 GB. O conceito do balloon, ele vai fazer o quê? Quando eu precisar, ele vai até esse valor aqui de cima, que eu defini aqui em cima. Então, se eu precisar, ele vai chegar até 1024 MB. E se ele não precisar, ele vai cair e vai, mesmo que o sistema esteja exigindo, por exemplo, só 256 MB de memória, ele vai estar reservado 512 MB para essa máquina virtual, tá? Então, quando ele estiver em 512 MB, ele vai estar liberando, ele não vai estar utilizando outros 512 MB que ele poderia estar utilizando, que ele pode liberar para outra máquina utilizar essa memória. Então, a gente tem um número finito de memória, por exemplo, 2 GB, mas esses 2 GB eles podem ser utilizados por máquinas diferentes. E com isso a gente vai ter um aproveitamento melhor de hardware, que é uma das vantagens da virtualização, né? Um aproveitamento melhor de hardware. O porém disso é que o meu sistema operacional ele tem que estar configurado para trabalhar com balloon. Então o meu Windows lá vai ter que
que está configurado para trabalhar com Balloon, enfim, ter que olhar a documentação de como é que faz isso. O meu Linux também vai ter que estar configurado ali com módulo para trabalhar com o Balloon. E então ele vai ter a possibilidade de fazer essa incrementar essa memória online, né? Ou decrementar, tirar, liberar a memória de forma online também. Esse é o conceito de Balloon. O XP eu não sei se trata esse conceito de Balloon, provavelmente não, tá? 256 MB, então para ela, memória fixa, padrão, simples. Rede, é aquele conceito que a gente estava vendo ali nas aulas passadas, né? Que tem as opções ali, além do que a gente estava vendo, que era o formato BRID, o NAT que não funciona. A gente tem o formato sem rede, então não quero ter placa de rede, marco ali o No Network Device. No nosso caso aqui eu vou ter uma VMBR0, ou posso ter uma VMBR2, eu trabalho no meu conceito aquele de NAT, né, em cima do VMBR2, então eu vou deixar esse conceito de NAT aqui, VMBR2. Modelo de placa, eu vou deixar essa Intel aqui, não, deixar Realtek, que o Windows eu acho que já tem drive para Realtek. MAC address a gente deixa para automático. Limitar ela, vou limitar ela para o uso de 10 MB de velocidade de rede, tá? 10 MB, e posso ir para o próximo. O que é esse próximo aqui? Ele te dá um resumo do que a gente está configurando. Então, quantos cores vai ter a máquina, o CD-ROM, onde é que vai estar, quanto de memória. É só para dar uma conferida. VMID 101, conferir, concluir, ok. Clique em concluir. Ele está criando a máquina. No primeiro momento, logo que ele cria a máquina, ele não mostra o nome, entre parênteses. Depois que ele criou, ele mostra o nome. Então, criou a máquina de ID 101. Aqui embaixo, no tarefas, ele aparece. Ele antes, quando estava criando, ele ficava ali com um pontinho ali dizendo que estava criando ela, né? Se eu dou um duplo clique em cima da tarefa ali, né, que era da criação da máquina 101, ele mostra um detalhe ali da criação. Então ele estava, na verdade, formatando um disco. Esse disco ele fica nesse local, por ser daquele storage ali, né, que eu determinei no momento da criação da máquina. E mais alguns detalhezinhos ali deu, quer dizer, a máquina foi criada, ok, e já está disponível para utilização. Então está aqui ela, e ela já pode ser utilizada. Uma vez criada a máquina virtual, eu não estou, lógico, com o sistema operacional instalado nela, tá? Eu só crio os gatilhos ali, eu deixo ela pronta para quê? Para o sistema para eu deixo ela pronta para iniciar a instalação do sistema operacional, tá? Então o que isso significa? Significa o seguinte, que quando eu iniciar ela foi criada e está aqui, está desligada, tá vendo o monitor apagado? Então quando eu iniciar ela, ele já vai iniciar e vai bootar pelo disco que eu defini na hora da instalação da máquina, né? Ele já vai bootar por esse disco e vai iniciar a instalação. Então é isso que eu vou fazer. Eu posso dar um botão direito nela aqui, iniciar, ou posso deixar ela clicada aqui e clicar no botão iniciar aqui. Então cliquei no botão iniciar, está iniciando a máquina. Já posso clicar no console e ele já inicia o processo de instalação da máquina. No meu caso, como eu botei uma ISO ali do Windows XP, ele já está iniciando a máquina virtual, né? Ele já tem um HD para ela, tudo, e ele está iniciando ela com o meu Windows XP, então com o CD do meu Windows XP. Ele já está carregando ali os drivers necessários, vai iniciar o procedimento de instalação do Windows, tá? Eu vou pegar só o momento inicial de instalação aqui.
Eu estou usando XP porque como eu estou com a máquina virtual ali, ah, com pouco recurso de hardware, é mais rápido de instalar um Windows XP a princípio. Aqui o que eu tenho, tá? Eu tenho a instalação padrão do XP, então Enter, né? Eu só quero mostrar a parte ali a parte dela, tá? Quando eu dei um Enter para instalar, o que ele me disse? O programa de instalação não encontrou uma unidade de disco rígido. Por que o sistema operacional não encontrou a unidade de disco rígido? Porque a unidade de disco rígido ela é do tipo virt.io, então ele não tem um driver. Ele não está com um driver virt.io ali. O que significa isso? Significa que ele não identificou um disco rígido, porque ele não tem o driver virt.io do disco rígido. Então a gente vai ter que mudar o driver de conexão do disco rígido ou colocar na hora da instalação do XP o driver do virt.io. Nos Windows Server 2003, 2008, 2008 R2, 2012, ele faz isso na hora da instalação. Ele diz: eu não tenho driver. Insira um CD com o driver para a sua controladora. Aí a gente vem aqui, muda o nosso disco aqui muda o nosso disco rígido para o disco dos drivers virt.io. Desculpe, tá aqui. A gente muda o nosso CD, né, a mídia do nosso CD para o nosso driver virt.io. Então, deixa eu ver se a gente tem um eject rápido aqui. A princípio não. Então o cara tem que vir aqui, editar, né, muda para o virt.io. Mudou para o virt.io, o cara dá um OK. Aí vai lá na console, seleciona o driver ali da controladora. Aí dá um OK, volta de novo aqui, edita, volta para o CD do Windows, que é o que vai precisar para a instalação. Tem que imaginar esse procedimento como se fosse um procedimento físico, tá? Então, eu estou instalando um Windows numa máquina e essa máquina tem uma controladora. Então, começa a instalação do Windows com o CD do Windows. Então, tem que estar o CD do Windows aqui. Estou imaginando isso fisicamente para facilitar. Ele boota, inicializa a máquina, está inicializando a máquina, inicializando a instalação do Windows. O Windows Server vai te dizer: olha, não encontrei os drivers da controladora. Tu tem um CD de driver? Daí tu vai lá na tua gaveta de DVD, tira o teu CD de driver dali, tira o teu CD do Windows dali e coloca o teu CD com o driver da controladora. Vai lá, seleciona dentro do Windows a pastinha onde tem o driver da controladora, dá um OK, o Windows vai dizer: encontrei, a controladora é tal, achei o disco é tal. Daí o que tu vai fazer? Tu vai tirar o driver o CD da tua unidade com o driver da controladora e vai colocar de volta o teu CD do Windows para continuar fazendo a instalação. Seleciona a unidade ali que tu quer fazer a instalação do Windows e segue o baile. Então é assim que tu faz a instalação do Windows com o driver virt.io, tá? É que o Windows XP, como ele é muito antigo, ele não tem a opção ali, eu acho, de carregar driver por CD. Eu acho que ele vai pedir a instalação do driver pelo próprio disquete, então fica mais complicado. Então, por isso que no XP a gente costuma fazer o seguinte: essa é a minha máquina que eu criei, eu vou parar ela aqui. Por isso que no Windows é interessante, no XP a gente sempre coloca o tipo IDE ali, até porque provavelmente o XP o cara não vai querer muita performance de disco mesmo, né? Então não tem grandes problemas. Então eu clico ali no XP, clico no meu disco rígido, vou dar um editar. Opa, tá parado. Vou de novo no meu XP aqui. Ele não permite eu mudar o tipo de driver. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que remover esse disco e adicionar um novo disco. Então eu vou remover meu disco rígido. E vou adicionar um novo disco do tipo IDE, vinculado ao storage local, de 2 GB, utilizando o QEMU.
Adicionei meu disco IDE 0. Adicionado IDE 0. A gente inicia a máquina aqui. Esse galho aqui na instalação do XP ocorreu porque eu estava com o tipo VirtIO. Agora eu adicionei um disco do tipo IDE. Tá, então, um disco do tipo IDE. Com o disco do tipo IDE, a gente consegue fazer a instalação do XP sem problema nenhum. Tá? Se for um Linux que a gente vai instalando, a gente não precisa se preocupar com isso, que o Linux já vem. Os novos Linux, enfim, já faz um tempo já, eles já têm o driver VirtIO dentro do próprio kernel, então não vai ter problema quanto a isso. Vamos iniciar aqui a máquina virtual. Já vamos abrir a console. Ó, pressione F6 se precisar instalar drivers de terceiros. Aí o cara tem que apertar o F6 lá e depois colocar um disquete para carregar o driver de terceiro. No caso da instalação, necessidade de instalação do driver de terceiro no Windows XP, né? Ele inicia então um processo de instalação aqui. E ali ele vai identificar o disco, porque é um disco do tipo IDE, e vai fazer a instalação sem problema nenhum. Ó, só dou um Enter aqui. Aí, aquele velho F8, isso é o Windows normal, né? Ó, é isso que eu queria mostrar. Agora ele já identificou um disco, né, de 2 GB, espaço não particionado. Então, vou criar uma partição aqui nele e vou instalar o Windows nele como NTFS rápido. E aí eu estou instalando a minha máquina ali, né? Estou instalando meu Windows. Aí, agora isso aqui é como se eu estivesse instalando o Windows numa máquina física normal, tá? O único detalhe é esse detalhe do driver VirtIO ali vinculado ao disco rígido, né? Que pode dar algum problema, que vai com certeza dar algum problema na hora da instalação se tu estiver utilizando o VirtIO, né, para disco rígido. Até eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou mostrar um pouco. Deixa eu ver aqui. Bem, depois eu tenho aqui meu outro Linux, né? Meu outro Windows, que é esse meu sem teste aqui, ó. É uma máquina virtual Windows. Nele eu tenho um HD do tipo IDE e eu tenho um outro HD, se eu não me engano, VirtIO. Aí nesse VirtIO eu tenho esse tipo IDE aqui e eu tenho um outro disco rígido secundário VirtIO. Então é uma maneira da gente utilizar o HD com acesso mais rápido para os dados que a gente precisa. Então esse VirtIO secundário aqui, ó, eu já posso instalar, como meu sistema operacional estaria instalado aqui no meu IDE. Então depois de instalado e tal, eu entro no Windows, vou lá e instalo o driver do VirtIO. Ele identifica o HD secundário, e aí eu digo, meu HD secundário vai ser a unidade D, por exemplo, e resolvido o problema. Então já levanta como um driver VirtIO e tem esse HDD, vai ser esse HD da unidade que vai estar, por exemplo, como uma unidade D ou uma unidade E. Ele vai ter um acesso aí mais rápido por estar utilizando um driver para virtualizado. É uma das maneiras que se utiliza. E aí, enfim, agora aqui é a instalação normal do Windows, né? Como se estivesse instalando uma máquina física aqui. E é isso. Eu acho que os detalhes sobre criação de máquina virtual são esses, tá? As diferenças ali não tem diferença de sistemas operacionais e tal, né? Aí, claro, depois de instalada a máquina virtual, depois de criada a máquina virtual, a gente tem inúmeras opções que a gente pode alterar aqui, né? E muitas coisas que a gente pode fazer com essa nossa máquina virtual. Isso depois de instalado. Então, viu ali que as opções de criação da máquina virtual, no momento da criação, elas são bem limitadas. Elas são bem limitadas porque elas trazem só o que é
muito necessário. Então tu vai instalar a tua máquina com as opções somente as necessárias, que foi como a gente fez aqui no Windows XP. Depois de instalada a máquina com as opções necessárias, aí se a gente quer alterar alguma coisa mais específica da máquina, aí a gente utiliza as opções e tipos, enfim, de hardware, tudo que a gente pode configurar na máquina depois de criada, tá? Para finalizar, e aí essa questão das propriedades, enfim, que as máquinas elas podem ter, enfim, configurações específicas, a gente vai ver na próxima aula, tá? Para finalizar essa aula aqui de criação especificamente de máquina, eu vou finalizar ela com o seguinte: a gente viu ali que a gente criou uma máquina chamada com ID 101, né? É isso que a gente fez, a gente criou uma máquina com ID 101, que é essa máquina que a gente está instalando o Windows agora, ok? Fechou. As opções dela, elas ficam aonde? As propriedades dela, elas ficam lá dentro do nosso servidor, né? Do nosso PVE, nosso servidor de virtualização. Aonde que elas ficam? Então eu vou mostrar onde dentro lá do nosso servidor de virtualização ficam os dados referentes à máquina virtual que a gente criou. Então eu vou conectar nele aqui por shell. Ou posso conectar de repente por SSH nela, né? Por shell então. Está conectado ali, né? Estou conectado então no meu servidor físico de virtualização. Eu vou aqui, por exemplo, eu vou identificar onde é que ficam as configurações da minha máquina virtual, das minhas máquinas criadas, tá? Elas ficam no etc nodes, etc pve, que é o diretório do Proxmox Virtual Environment. Dentro dele o nome do servidor, no caso PVE01. Então, dentro de nodes, etc pve nodes, dentro de nodes, que são os nós, né? Eu só tenho um cara, que é o PVE01. Dentro do PVE01, eu tenho o diretório QEMU-server. Dentro do diretório QEMU-server, eu tenho os confs de cada máquina minha criada. Então eu tenho as três máquinas aqui, a 110, a 100 e a 101. Os três confs estão aqui, ó. Então vamos, por exemplo, editar o conf da máquina recém-criada. Acho que tem, não tem. 101.conf. Detalhe, vocês viram que é o ID da máquina, né? E aqui eu tenho algumas configurações da máquina, tá? Algumas configurações mais específicas eu posso adicionar aqui, tá? Algumas configurações bem específicas, daí tem que buscar na documentação e tal. Uma particularidade específica que eu tenho que adicionar aqui para funcionar e tal. Eu vi lá no wiki do Proxmox, é aqui que a gente adiciona, tá? Então aqui já tem algumas coisas, como o nome dela, quanto de memória, caminho pro IDE 0, caminho pro disco rígido, pro CD-ROM, enfim, que a gente tem algumas opções dela aqui da máquina virtual, ok? E é isso. Para finalizar, o HD da máquina, a gente viu isso lá quando a gente estava vendo storage, mas o HD da máquina, então a máquina virtual ela é dividida em duas coisas. Ela é dividida na configuração dela e também no disco rígido dela, o HD dela. O HD dela vai ficar, no caso do storage local, que é o que a gente utilizou, ele vai ficar em var lib vz imagens. Dentro dele a gente tem diretórios com o nome do ID das máquinas, no nosso caso é a 101. Então vou dar um ls-lsha aqui para mostrar o tamanho. Então ali ela com o 2.1 GB, ele sempre bota 100 MB a mais. Então aí está VM101 disco 2, que a gente criou dois discos, um a gente deletou porque tinha sido VirtIO, e ele já nomenclatura como 2. E tá ali ela, tá ali então o HD da máquina, também estava ali as configurações dela no outro caminho ali que eu indiquei, e ele toca a ficha aí.
até a finalização da instalação, né? Instalação normal de Windows. E é isso. Assim a gente finaliza a parte de instalação de máquina virtual, né? E a próxima aula aí vai ser sobre os detalhes de configuração mesmo, ali, as configurações possíveis dentro de uma máquina virtual já criada. Obrigado e até a próxima. Abração.